Eu gostaria que todos estendessem a mão para o nosso líder, nosso bispo Salomão. Hoje eu estava rindo que uma irmã mandou uma mensagem para mim no meu horário de almoço. E ela fez assim: a senhora pode falar com o meu apóstolo? Fale não, meu Deus. É a terceira, quarta pessoa que fica me chamando. Meu Deus, eu disse: meu Deus, que é isso, Senhor? Estou correndo disso. Apostolado daqui a uns 10 anos, tá bom? Que a igreja vai estar consolidada, as ovelhas guiadas, os discípulos sendo guiados pelo diácono, o diácono abrindo novos ministérios, em nome de Jesus, à frente desta obra, e o apóstolo abrindo a igreja também. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu servo, Pai, o teu pequenino, ao qual o Senhor trouxe, Pai, do trabalho até aqui para trazer a tua santa palavra. Usa ele poderosamente neste lugar, Pai, porque sabemos, Pai, o quanto nós precisamos ouvir a tua voz através da tua palavra. Deus, também que os nossos vizinhos possam ser impactados e tocados pela presença da tua palavra neste lugar. Que o Senhor, enquanto a palavra for ministrada, o Senhor vai cortando o laço, embaraço, Senhor, em nome de Jesus, trazendo harmonia nos lares. Deus, eu te peço que todo aquele que assistir no canal do YouTube, nos cortes, nas outras redes sociais, possam ser impactadas, Pai, pelo poder da tua palavra. Porque ela, a tua palavra diz, Pai, que ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pai, cremos na tua palavra e cremos, Senhor, no teu Filho que será usado pelo Senhor neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. Glória a Eu não Deus. vou abusar de vocês hoje, não. E hoje eu quero fazer menção de uma palavra juntamente com vocês que está lá em 1 Reis, ou 1 de Reis, capítulo 17, e vamos ler apenas 8 versículos. Vamos ler do 8 ao 16. Primeira Reis, capítulo 17. A partir do versículo de número 8. Que diz assim a palavra do Senhor. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou. Ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que ali uma mulher viúva apanhava lenha. E ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água que beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nenhum bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E vês aqui
apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temais, pai, fazes conforme a tua palavra, porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-no para fora, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva à terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias da panela, e a farinha não se acabou, e a botija não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu que adoeceu. Não, peraí. Até o 16. Já ia emendar no 17. Outra coisa. Amados e queridos irmãos, eu estava ali no trabalho hoje e eu estava permeando alguns textos. E enquanto eu permeava alguns textos, enquanto eu lia alguns textos, aproveitando também fazendo meu devocional, o Senhor, como eu já falei diversas vezes aqui, Deus ele usa a pastora de um jeito diferente, quando ele dá uma ministração. O diácono Rebouças, ele pega uma caneta, um papel, e a pregação vem, ele anota tudo. E Deus ele gosta de me dar temas, e eu gosto de trabalhar com temas. E o Senhor fez assim, antes de ele me dar a palavra, ele falou: a fé que sustenta. E ele me lembrou um texto clássico que a gente fala de Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce, é o sustento. E nós vimos uma história aqui, aonde Deus ele fala com o profeta Elias, que ele iria sustentar o profeta Elias através da vida de uma viúva. E ele desce do lugar onde ele estava e ele vai até o local aonde Deus ordenou Sarepta. E quando Elias chega naquele lugar, o cenário era um cenário que não era favorável. E quando Elias diz àquela mulher: prepara um bolo para mim, e as palavras daquela mulher eu tenho um punhado de farinha, um pouco de azeite, farei para mim, para meu filho, e vamos morrer. Ou seja, era um cenário onde não havia mais esperança. Só que Deus nesta noite ele nos chama para viver. Não é loucura, mas é viver uma fé no sobrenatural. A fé que sustenta, mesmo em momentos de crise, ou em momentos que a nossa ótica humana olha e perceba que
com toda a inteligência e a capacidade que eu e você tem, não tem uma solução mas é através dessa fé que sustenta que veremos o sobrenatural. Deus, Ele não usa a nossa fé, a minha fé e a sua fé, quando abrimos o aplicativo do banco e vemos lá um valor significativo. Ele usa a nossa fé quando a gente tem um pouco, e esse pouco que nós temos, Ele diz, use esse recurso. A nossa fé, ela é desafiada em momentos de instabilidade a qual passamos. Como eu já falei aqui diversas vezes, a minha fé, ou quando eu ministro sobre fé, não é o momento agora, mas quando Deus me usa para pregar sobre fé, é nos momentos aonde eu estou mais precisando que a minha fé, ela seja motivada. Ou seja, Deus me usa para motivar vocês ou para levantar a fé de vocês, mas Ele sabe que muitas vezes eu estou precisando de um sobrenatural. Enquanto eu lia essa passagem, nós vemos aqui alguns pontos. O primeiro ponto é quando Elias diz, olha, vá, prepare um bolo pequeno para mim. E aí Elias libera uma palavra para aquela mulher, dizendo, olha, o 14 ele diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. A igreja sabe o que é isso? É Deus dizendo, ei, quando você dá ouvidos à minha palavra, quando você dá ouvidos àquilo que eu estou falando, ei, o povo lá fora vai estar no meio da escassez, mas eu vou trazer provisão no meio da sua casa. O mundo está no meio de uma escassez, no meio da falta, mas dentro da sua casa a farinha não falta e o azeite não acaba. Glória a Deus. Eu e minha família somos prova viva. Glória a Deus. Na pandemia, eu desempregado, a varoa também desempregada. O mantimento que Deus providenciava chegava. Sem brincadeira, tinha dia que era 6, 7, ou passar disso, de pessoas batendo. Algumas vezes a gente estava sentado na mesa, almoçando. E a pastora tem que parar para preparar uma quentinha. E muitas vezes a quentinha, às vezes, já ficava num lugar já estratégico. E o azeite não faltou. E a farinha também não. E veja que Deus ele fala. Até o dia que o Senhor dê chuva à terra. Então, o que é que está dizendo aí? Até que o meio de sustento, que é a terra, até o dia que eu dê a água para que a agricultura ou o trabalho ele volte a produzir. Enquanto até o dia que eu fizer chover, eu vou sustentar.
E aí um belo dia Deus ele começa a fazer chover na nossa casa. Como assim, Bispo Tiago? A pastora não estava procurando emprego não. A pastora estava dando banca. E aí começa a chover na nossa terra. Uma irmã em Cristo procura ela, perguntando se Rosana queria trabalhar. Trabalho bateu na porta sem ela botar currículo. Sabe o que é isso, igreja? Muitas vezes a gente espera até para fazer. E Deus muitas vezes quer usar o recurso que nós temos para vivermos o sobrenatural dele. É igual a uma outra viúva, agora com o profeta Eliseu. Hoje eu não vou errar não, o profeta Eliseu. O marido dela morre. E aquela mulher, ela chega até o profeta Eliseu e ela diz: olha, meu marido, teu servo, no palavreado crê em Deus, teu servo, homem temente, crente, fiel a Deus, morreu. Ele morreu, mas as dívidas estão aí. Agora o credor está querendo levar meus filhos. E o profeta faz uma pergunta: o que é que você tem em casa? Aí ela fala: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Aí Deus olha do céu e diz: é suficiente. Sabe o que é que Deus ele grita no meu coração? O recurso que você tem é suficiente para o sobrenatural. Glória a Deus, Senhor. O recurso, pastor, bispo, mas eu não tenho nada. A sua fé é o combustível, é a matéria-prima suficiente para ele fazer um milagre. Glória a Deus. Porque quantas vezes eu e você não tem um recurso, mas a nossa oração de fé, no nosso momento, aonde a gente vai para o tudo ou nada e a gente chama a atenção dos céus. E aí Deus libera uma palavra. Dizendo: ei, enquanto o mundo lá fora está preocupado com a economia, enquanto o mundo lá fora está preocupado com as taxações, com os preços elevados, enquanto você tiver na obediência àquilo que eu determinei, não faltará sustento na sua casa. A viúva, ela tinha apenas o suficiente para uma última refeição. Mas Deus vê nessa última porção, Deus ele vê a oportunidade de fazer milagre. E muitas vezes eu e você, a gente precisa estar atento aos sinais de Deus. Porque muitas vezes Deus ele está querendo fazer, ele está querendo utilizar o recurso que nós temos. Ele está querendo utilizar aquilo que aos olhos humanos não é nada, que aos olhos do humano eu vou usar agora. E o dia de amanhã a Deus pertence. E como diversas vezes, como
pandemia, de vir chegar gente e eu dizer: Deus, eu vou dar, a gente vai dar 2, 3 porções, 4, 5, mas amanhã, como é que fica a minha família? Porque a gente está sustentando de fora, mas o de dentro, como é que vai ficar? E aí, às vezes, chegar no mesmo dia, Deus não me falou, mas a minha mente pensa assim: ó, só para você saber que sou eu não vou nem esperar o outro dia chegar, eu vou mandar no mesmo dia. Às vezes, questão de horas, a gente dá aqui o telefone, chegar a mensagem, perguntar: está em casa? E ela dizer: tô. Mas o pastor vinha aqui em casa. Vou dizer: peraí que eu estou passando aí. Igreja, Deus, Ele é um Deus fiel a mim e a você. Deus, nos momentos de mais dificuldade nossa, Deus, Ele só quer uma coisa: que nós confiamos, que a gente venha confiar naquilo que Ele está dizendo, mesmo que ao olhar humano pareça que é loucura. Aquela mulher, se ela fosse olhar com um olhar humano, ela ia dizer a Elias: não, eu não vou fazer não, Elias. Eu sei que o Senhor é homem de Deus, mas o Senhor não está entendendo a minha realidade. O Senhor não entendeu a parte que eu vou comer, mas eu vou esperar a morte bater na porta. Mas é Deus dizendo: ei, enquanto você obedecer a minha palavra, nem fome chega na sua porta, nem a morte ela tem autoridade. A morte não tem autoridade para chegar aqui. E você vai viver daquilo que a palavra determina sobre você. Que enquanto a crise ou enquanto a situação ela não se estabelecer, Deus está dizendo: ei, eu sou aquilo que você precisa. Eu sou a provisão. Eu sou o sustento. E aí Deus, Ele me lembra um louvor que eu gosto muito do Renascer Praise, que a bispa Sônia, ela fala assim, o louvor ele fala: como é que ainda estão de pé? É o questionamento que o mundo lá fora faz. Como é que o povo da Igreja Batista Filhos Bautíssimos ainda está de pé? Como é que eles ainda continuam se sustentando? Como é que eles ainda continuam crendo em algo, se o cenário está mostrando ou está parecendo que não é favorável? Se não for a fé que sustenta, o que será, igreja? Se não for a fé de Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas as que se esperam. Se não for a palavra que diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Como 1 Pedro ele vai falar: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, nós temos lançado sobre ele, temos descansado na promessa do Senhor. Como eu estava fazendo, orando hoje dentro do ônibus, quando a pastora desceu, no restante do meu trajeto, eu estava conversando com Deus, fazendo algumas perguntas a Ele.
E ele fez assim. Eu vou lhe dizer uma das palavras que você mais gosta de pregar. Aí eu fiz de um jeito meio debochado. Aí ele fez assim: traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: ei, não fique esperando eu fazer acontecer não, mas comece a nutrir o seu pensamento com aquilo que você crê que eu posso fazer para poder acontecer. É Deus dizendo: ei, quem faz o milagre sou eu, mas quem tem a obrigação de nutrir, de trazer, de lembrar é você. Aí eu sabia que ele ia pegar pesado. Eu sabia que, que Deus ele não ia deixar barato comigo. E aí Deus ele vai me lembrando outros versículos. Sabe, igreja? Ele usa o profeta Jeremias para escrever uma carta de amor ao povo, quando ele diz: eu sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim. Em algumas traduções vai dizer: para dar o fim a qual desejais. Outras traduções vai dizer: para dar o fim a qual espereis. E essa ministração ela nasceu também baseada de um outro texto que eu estava lendo, que é o texto mais aproximado do original, do Salmo 23. E o Salmo 23, no texto que nós temos hoje, vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada me faltará. Só que o texto original vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sabe o que é isso? Trazendo para essa palavra aqui, ainda que a circunstância não esteja favorável a mim, Ele é o meu sustento. Então as coisas do ambiente que está faltando, eu não vou sentir falta de nada, porque Ele é suficiente, Ele é o meu tudo. Por isso, quando Abacuque ele faz a oração de Abacuque 3, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que no curral não haja mais gado. E aí Abacuque ele diz: todavia eu me alegrarei em ti. Sabe o que é isso? É uma fé que sustenta em meio a um ambiente que muitas vezes, ou na maioria das vezes, não está favorável a mim e a você. Igreja, a fé também, muitas vezes a gente tem fé, mas a fé também ela exige algo. Ela exige obediência. Deus. Porque não adianta muitas vezes a gente pregar sobre fé, e quando Deus ele testa a nossa fé, a gente não obedece aquilo que Ele está mandando. Nós vimos, eu preguei tem pouco tempo, que Deus ele prova a Abraão pedindo aquilo que Abraão mais tinha de valor. E não era a riqueza que ele tinha acumulado, era seu filho Isaque. E quando Abraão vai até Moriá, e ele sobe aquele monte,
E ele prepara tudo. Amarra Isaac e coloca. Pega o cutelo. Aí Deus diz: Abraão, agora eu sei que tu me amas. Porque a fé, ela exige uma obediência radical. Ou você obedece, ou você crê e você se lança, ou você não vive o sobrenatural. Elias pediu primeiro um pão para ele. Aos olhos humanos parecia injusto, mas foi nessa entrega que aquela viúva, ela viu o sobrenatural. Aonde a Bíblia aqui não está dizendo uma cronologia de tempo, quanto tempo aquela seca, Roque, durou. Se foi 6 meses, se foi 1 ano, a gente sabe que foi um período de tempo. Quando o profeta diz que, quando ele fala, não faltará até o dia que o Senhor der chuva. Três anos e meio? Pronto, tá vendo? A gente tem os universitários que estudam um pouco mais. Quase 3 anos e meio. Imagine aí, 3 anos e meio de seca. Ela fazia o pão hoje, tirava a medida de farinha, o azeite. Quando ela chegava lá, olhava para dentro da panela, a farinha estava no mesmo lugar. Usava o azeite não acabava. E aí eu comecei a falar da viúva que perdeu o marido também. Da viúva que perdeu o marido também é bem redundante. De uma outra viúva também, e quando ela diz: a tua serva não tem nada a não ser uma botija de azeite. Em 3 anos, né? 3 anos. Igreja, daqui a pouco eu volto para a viúva, para outra viúva. Imagine aí, você viver 3 anos. 3 anos. Você sabe o que é viver 3 anos de Deus provendo? Você sabe o que é viver 3 anos, você não se preocupar com o que você vai comer? É 3 anos por causa de uma obediência. Eu volto à fé que exige obediência radical. Por causa da sua obediência à palavra de Deus, Deus fala: ei, agora eu vou sustentar. Imagine aí, aquela mulher todo dia levantando, a seca comendo no centro, mas quando ela levanta, ela lembra: a minha casa está sendo mantida pela mão do Senhor. A minha família está sendo mantida. Porque eu decidi obedecer. Porque eu decidi. Quando o profeta diz: faz. Como eu falei, agora eu volto para a viúva de novo. O profeta Eliseu, ele fala: vai, volta, pede vasilhas emprestadas, muitas e não poucas. Entra você e seus filhos e fecha a porta. Sabe o que é isso, igreja? Eu estava lembrando disso. A pastora, ela sabe que eu,
na maioria das vezes, a minha língua é maior do que o corpo. Se eu tenho uma bênção, eu quero contar logo. Eu quero testemunhar logo. E aí, às vezes, ela fica me regulando. Eu gosto. Estou aprendendo a ouvir. Espera a bênção se concretizar, mas... Sabe por quê? Porque nem todo mundo tem a fé de Roque, tem a fé de Dona Zenilda, tem a fé de Rosana. Tem pessoas que estão dizendo que estou contigo, mas está doido torcendo para que dê errado. É isso. Doido para que dê errado. E quando o profeta diz entra, fecha a porta, é o profeta dizendo aí quem tem que ver o milagre é quem está dentro da casa. São os seus. Os de fora vão ver aquilo que foi gerado dentro, no oculto, no secreto. O que Mateus 6,6 fala: orar ao Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto o recompensará. Porque milagre a gente não explica, milagre a gente vive. Alguns vão perguntar: mas não foi ele que estava falido? Não foi ela que estava falida? Não foi ela que o Serasa foi bater na porta a cobrar? Não foi lá que chegou a carta dizendo que está devendo? Mas aí o profeta libera uma palavra: vai, pede vasilhas, entra e começa a despejar. Aquela mulher, ela não questiona, ela simplesmente ouve, obedece. E chega um determinado momento que ela chama: Breno, traga mais vasilha aí. Breno diz: não tem mais vasilha não, minha mãe, acabou. Agora a viúva, ela volta para falar o profeta. E ele libera uma outra palavra: vai, vende, paga o que está devendo e vive do resto. Você já imaginou o que é viver do resto? Na minha mente é o seguinte: era um dinheiro que ela teria para viver até a velhice dela. E aí os filhos deviam ser 2 adolescentes. Quando esse dinheiro estivesse acabando, os 2 filhos já estariam adultos, a ponto de ela não precisar mais trabalhar e os 2 filhos sustentarem a mãe. É Deus dizendo: ei, eu trago provisão até eles 2 estiverem na idade de sustentar você. Eu trago provisão até o dia que você não vai precisar mais disso aqui, porque agora eles 2 vão estar grandes o suficiente para bancar você. Igreja, quando essa mulher, ela entrega o tudo dela, os céus, eles se abrem. Quando eu e você entrega o nosso tudo a Ele, quando obedecemos, entregamos, não pensamos como é que vai ser, simplesmente ouvimos a voz dele e colocamos, cremos, o céu ele abre. E ele começa a usar a nossa fé para sustentar, para nos sustentar em meio às adversidades. E é no meio do vale, é no meio do processo que nós vamos ver cuidado, o zelo e o amor do Senhor. Eu quero concluir
Anotei uma coisa aqui. A fé que sustenta, ela não nasce em dias fáceis, mas em dias de prova. Amados, coloquem Deus em primeiro lugar. Quando os discípulos perguntam: mestre, o que havemos de comer, o que havemos de beber, o de vestir? Mateus 6, versículos 33. Jesus ele dá uma resposta dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando eu busco o céu atende às minhas necessidades. Quando eu obedeço o meu Pai que está nos céus, o meu Pai, Ele sabe da minha necessidade, Ele sabe da sua necessidade. E Ele começa a trazer coisas que você orou um dia, como a pastora mesmo, ela disse que tem coisa que ela orou e ela esqueceu e ela parou de orar, ou ela esqueceu de orar, e depois de tempos, Deus ele começa a trazer à tona. Deus ele começa a acrescentar, ele começa a entregar, ele começa a sustentar, ele começa a prover. Quando Jesus ele fala: mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele está dizendo: ei, não se preocupe, porque tudo o que você precisa o Pai provê. Tudo o que você necessita Ele provê, porque Ele é provedor. Você só precisa confiar. E o pouco com Deus será o suficiente para vocês viverem milagre. Não espere ter muito. E eu não estou a todo tempo. Eu já tenho quanto tempo pregando, Breno? Aí 41 minutos. 42. E a todo tempo eu não falei em dinheiro. Porque muitas vezes as pessoas acham que provisão é o cash, é o Pix. Não. É a provisão na saúde, provisão no trabalho, provisão nos mantimentos dentro de casa. São portas abertas. Isso é provisão. O dinheiro é consequência. O pouco será suficiente. O pouco será mais do que suficiente. Porque Deus, Ele honra a sua fé e Ele também honra a sua obediência a Ele. Amém? Amém. Amém. Não precisa levantar não, sentar da onde você está, cobre a sua cabeça. Não dependa da minha oração. Eu só quero que você aproveite esse ambiente que está suscetível, que está favorável a milagres, a sobrenatural. E você faça uma oração a qual talvez nos seus anos de igreja você nunca fez. Uma oração que você mova os céus aqui, mas o milagre chegue lá na sua casa. Uma oração que os céus sejam abertos aqui,
e lá também na sua casa. Amado e querido Deus, Pai, vimos hoje uma palavra de uma fé que sustenta, que é sustentada, meu Senhor, pela obediência, Pai, pela obediência à Tua palavra. Não crer, Pai amado e querido Deus, Pai, que o Senhor é provedor, que o Senhor, Pai, é um Deus supridor, que o Senhor é um Deus, Pai amado e querido Deus, Pai, que faz, Pai, do pouco, Pai, Senhor, virá, Pai, provisão para muitos, Pai. O Senhor é o Deus, Pai amado e querido Deus, Pai, que pega, Pai, 2 pães e 5 peixes, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai, e faz alimentar uma multidão, Pai, ainda sobra, Pai. Senhor, e aquela coma 5 pães e 2 peixinhos. Obrigado. Não troquei o profeta, mas troquei os pães. O Senhor pega, Pai. E a Tua palavra diz que sobrou 12 cestos. Pai, eu não sei se os Teus filhos têm os 5 pães e os 2 peixes, Pai. Mas eu sinto do Senhor falar, Pai, que quando eles repartirem aquilo que eles têm, Pai, Senhor, a bênção não vai ser para 1, não vai ser para 2, não vai ser para 3. Vai ser para uma grande multidão. Pai, porque a Tua palavra é a Tua palavra que diz, Pai, que as Tuas bênçãos enriquecem e não acrescentam dores, Pai. Pai, eu uno a minha fé com a fé do Teu povo, Pai. Pai, o pouco que temos, meu Senhor, colocamos em Tua mão, colocamos diante do Seu altar, Pai. Crendo, meu Senhor, crendo, confiando, Pai, no Teu sobrenatural na vida do Teu povo, Pai. Senhor, hoje é dia 28, Pai. Pai, o mês acaba domingo, dia 31. É o último dia do mês, Pai. Meu Senhor, ainda temos sexta, sábado e domingo. Eu te peço, diante do Seu altar, diante da Sua presença, Pai, eu estou pedindo com fé, Senhor, que dentro desses 3 dias, do dia 29, do dia 30 e do dia 1º, Pai, aquilo que os Teus filhos, dia 29, 30 e 31, que aquilo que os Teus filhos estão necessitados de uma provisão, de uma multiplicação, do sobrenatural, Pai, que dentro desses 3 dias, Pai, dentro desses 3 dias eu vou estar orando, Pai, eu vou estar me comprometendo, Pai, a orar, Pai, porque isso aqui é loucura para quem crê, Pai. É para quem crê. É loucura para o mundo, mas é para quem crê, Pai. Dentro desses 3 dias, Pai, no dia 1º, que é, Pai, a Santa Ceia, Pai, e é o 1º dia do mês de setembro, Pai, eu creio, Pai amado e querido Deus, nem que tenha um para contar um testemunho, Pai, para mim já vai ser válido, Pai, para contar o que o Senhor fez, que o Senhor proveu, seja na vida dele, seja na vida dela, seja na família, seja no trabalho, seja onde for, Pai. Pai, eu te peço, honra a fé do Teu povo. Colocamos diante do Seu altar
Regaremos com fé e oração e colheremos o sobrenatural do Senhor. E aqueles que creem diz: Amém. Glória a Deus. levante suas mãos abençoadas para o céu. Que a graça de Deus Pai, Que assim e o seja. amor de Jesus Cristo, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo tenha com todos nós para tudo sempre. Amém.